Olá! No Ciência Livre de hoje, vamos falar sobre os efeitos da atividade física no sistema nervoso central e como podemos melhorar a performance dos estímulos neuronais que regulam todas as nossas atividades celulares. O tema do programa de hoje é a neuroplasticidade induzida pelo exercício físico. Vamos falar ainda sobre desenvolvimento neuronal, promoção da saúde, ciência e esporte. Nesta edição do Ciência Livre, Dr. Ben Schmidt entrevista o professor de Neurofisiologia da Unifesp, Ricardo Arida. Vamos lá? Nessa 11ª edição do programa Ciência Livre, tenho imensa honra de ter a presença do professor Ricardo Mário Arida. Ele é professor associado da disciplina de Neurofisiologia da Escola Paulista de Medicina. Ricardo, imensa honra de tê-lo aqui presente. Bom, a honra é minha, não só por estar presente, mas para rever os amigos e parabéns pelo seu programa inovador. Obrigado. Professor, mas do que se trata a neuroplasticidade? Qual seria o conceito de neuroplasticidade? A neuroplasticidade eu poderia colocar como alterações que ocorrem no sistema nervoso central, tanto estruturais ou morfológicas, quanto alterações funcionais, né, frente a diferentes estímulos. Então nós temos vários estímulos que podem provocar essas alterações, tanto morfológicas como, por exemplo, a espessura do córtex cerebral, né, o aumento da estrutura hipocampal, que é uma região relacionada com a memória e aprendizado, está muito relacionado com a melhora do desempenho físico, quanto a alterações funcionais, que são alterações nessas conexões entre os neurônios, entre essas células do sistema nervoso, né, ou a liberação de neurotransmissores, o aumento de receptores, onde eles se ligam para fazer com que ocorra uma comunicação melhor entre as células. Então a neuroplasticidade seria essas alterações que ocorrem por estímulos que podem ser estímulos internos ou estímulos externos, né? Os estímulos externos pode ser o meio ambiente, a sociabilização e qualquer outro estímulo, por exemplo, uma leitura, um estímulo cognitivo. Todos esses estímulos provocam alterações plásticas no sistema nervoso. E entre todos esses estímulos nós temos o exercício físico, que é o que induz uma plasticidade. Aliás, os pesquisadores na área de neuroplasticidade, eles colocam o exercício físico como um fator que induz mais plasticidade entre todos esses fatores, né? E os estímulos internos também influenciam essa neuroplasticidade. Por exemplo, o estresse influencia a neuroplasticidade, né? O estado de humor. Então, tem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Ou melhor, tem fatores positivos e fatores negativos. Porque a neuroplasticidade não é só uma alteração que ocorre tanto funcional quanto morfológico no sistema nervoso, positiva. Pode ter uma neuroplasticidade negativa que ocorre nas doenças do sistema nervoso, né? O córtex, então, ele é passivo de aumentar a sua espessura, por exemplo? Espessura cortical, sim. Não em relação ao número de células, né, o número de neurônios, mas em relação à sua espessura, sim. Então, as conexões podem ser... Em relação às suas conexões. Em relação às suas conexões. E o senhor acha bom esse termo neuroplasticidade? Eu sei que ele está na literatura, mas porque a gente conhece como patologista o termo de vicariância, né? Por exemplo, o fígado, o pulmão, a tireoide funcionam perfeitamente com um número bem reduzido de células parenquimatosas. Não ficaria melhor, talvez,
ensaiar esse conceito para neurovicariância, por exemplo? Eu prefiro, Beninho, o conceito de neuroplasticidade. Certo. Porque a neuroplasticidade provoca não só essas alterações, como provoca uma melhora da função do cérebro, né? Então ele engloba também esse termo que você falou. Por que, professor, estudar atividade física induzindo neuroplasticidade? No sistema nervoso, né? No sistema nervoso. A atividade física... Olha, tem um trabalho, um artigo científico, que tem um título muito interessante. E eu uso esse título no final das minhas palestras, das minhas aulas, mostrando o porquê você vai estudar atividade física para verificar o que acontece no sistema nervoso. O título é: o exercício começa e termina no cérebro. Exercise starts and ends in the brain. Quando você tem um estímulo para um movimento voluntário, você tem a ativação do neurônio motor superior, que ativa o neurônio motor inferior para o músculo se contrair. Para você terminar o movimento, você precisa do sistema nervoso também. Então, esse título é fundamental. Então, por que eu vou estudar? Porque tudo começa e termina no sistema nervoso. Quando você vai estudar as várias funções de vários órgãos frente ao exercício físico, que a gente chama de fisiologia do exercício, né, você está estudando todas essas funções e, ao mesmo tempo, você tem a função cerebral, que tem uma importância muito grande, que tem uma orquestra com esses outros órgãos, né? Isso está de pleno acordo até com a patologia, né? Porque o sistema nervoso é o primeiro tecido a se formar, né, na vida embriológica, né, professor? Mas quais são os principais efeitos que o senhor citaria de benefício que o sistema nervoso ganha com a atividade física? Olha, a atividade física promove vários benefícios e hoje na literatura científica e na mídia todo mundo sabe os efeitos, pelo menos os efeitos gerais do exercício físico no sistema nervoso, né, no cérebro. O exercício físico é bom para a saúde mental, né, tanto para a prevenção quanto para a promoção da saúde, né, mental. Ele provoca uma melhora nos sintomas de depressão, de ansiedade, melhora no estado de humor. Hoje você sabe que uma ou poucas sessões de exercício, você já altera o estado de humor do indivíduo, pós-exercício, e várias sessões de exercício você já tem alterações nos níveis de ansiedade e depressão. Então você tem uma melhora na saúde mental frente à atividade física, fora outros fatores preventivos que o exercício físico provoca no sistema nervoso, né? Você tem uma melhora, hoje em dia a gente se fala em você vê qualquer comunicado em relação à atividade física do cérebro, fala que você tem uma melhora na cognição, né, atividade, tanto estudos experimentais quanto estudos de humanos, você tem uma melhora muito grande na memória e aprendizado. E os estudos mostram que o indivíduo fica mais inteligente quando ele faz exercício físico, que é mais ou menos, não é uma verdade total, né, mas é mais ou menos uma verdade. Então você tem uma melhora nos aspectos cognitivos e na saúde cerebral. Quais são os mecanismos que você destacaria? Por que melhora a vida cognitiva da pessoa? Por que a gente fica mais inteligente? Alguns, né, professor? Alguns. Por que a gente obtém essa melhora? Por quê? Quando você faz exercício físico, você tem essas alterações que é a neuroplasticidade. E quando você faz atividade física, você tem uma melhora, por exemplo, eles tentam explicar por que você melhora o estado de humor, você fica mais relaxado. Então existem várias hipóteses, por exemplo, a liberação de substâncias químicas, como a endorfina, né, que faz com que você tenha um estado de melhora. Então a gente tenta entender esses mecanismos, mas a gente não entende totalmente. Por exemplo, você melhora os níveis, melhora o estado de humor quando você tem aumento de endorfina induzida pelo exercício físico. Mas a história não é bem assim, porque se você faz uma caminhada, faz um exercício físico por 20, 30 minutos e você começa a sentir aqueles sintomas de bem-estar, de relaxamento, e você atribui isso à liberação dessas substâncias, né, do sistema opioide. Só que se você quantificar isso no sangue, o nível das endorfinas, elas não alteram muito. Ela precisa de um período maior, de 30, 40 minutos, e numa intensidade um pouquinho maior, para você observar alterações no sangue dela. Então, será que essas substâncias que provocam o estado de humor? Não, existem outras substâncias associadas a essa, e mesmo o sistema opioide cerebral, não periférico, que atua
né, na melhora desse estado, né? Então, a liberação de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, você tem aumento dessas conexões sinápticas, a partir daí o exercício físico provoca esse aumento, mostrando que com o aumento dessa comunicação entre as células do sistema nervoso, entre um neurônio e outro, você tem uma eficiência, um fortalecimento dessas sinapses, e a partir daí eles inferem que isso está relacionado a uma melhora do aprendizado, da memória, da inteligência, né? Que, na minha opinião, o exercício físico não melhora a inteligência. O exercício físico, ele dá condições para que você consiga armazenar mais informações, né? Porque se você não tiver um estímulo, por exemplo, cognitivo, se você não estudar, você não vai ficar inteligente só fazendo exercício físico, né? A gente sabe que é muito melhor, é muito mais inteligente, já que você falou em inteligência, é muito melhor a gente prevenir uma doença do que tratar um doente, né? É muito Se melhor. você me permitir, Arida, eu queria fazer um comentário aqui no programa Ciência Livre, que essa frase que você disse, que eu repeti, poderia ir do programa Ciência Livre direto para o Palácio do Planalto, né? Ao nosso ministro da Saúde, porque ela é fundamental na gestão de saúde pública, não só do Brasil, como de vários países pelo mundo, que pensam que a gestão é um limitante na saúde pública dos países, né? Mas não, na verdade é uma falta de inteligência, porque nós deveríamos promover mais a saúde do que tratar os A questão é quem está nessa gestão para promover ou estimular, né, campanhas para melhorar essa saúde, né? E complementando, eu queria que você me dissesse o seguinte: você não acha que nós dois, assim como todos aqueles que convivem com você e comigo, nós não pecamos no aspecto, a gente não deveria fazer mais apologia do esporte, não deveríamos entrar mais na mídia, né? Mostrar para a população correr, nadar, atividades aeróbicas, anaeróbicas, não só do ponto de vista estético. Você não acha que a gente podia fazer muito mais? Eu acho que não só por nossa parte, como pesquisadores ou estudiosos da área do sistema nervoso, do corpo humano, mas eu acho que nós precisamos de gestores que possam estimular, né, todos esses benefícios que a atividade física traz para a população, né? Não, mas não depende só de nós nesse sentido, né? Ainda bem, né, professor? Não quero nem fazer comentários. E falando de benefícios de pessoas doentes que praticarem esportes, o acidente vascular cerebral é um dos maiores problemas dos idosos no mundo inteiro, que vão aumentar. Nós já somos idosos. Você já é idoso, professor? Falta alguns anos, para chegar a ser idoso. Eu estou próximo e estou tentando aproveitar ao máximo. Né? A atividade física pode prevenir, por exemplo, um acidente vascular cerebral isquêmico? A atividade física, tem vários estudos na literatura que mostram que a atividade física tem uma função muito importante na prevenção, né, das doenças neurológicas, não só do AVC, como no tratamento pós-AVC, né? Então é um mecanismo muito importante na recuperação do paciente. E em outras doenças, como a doença de Parkinson, o Alzheimer, etc. Agora, eu sei, professor, que o senhor é top 1, top 10, a maior nota que é possível dar para o senhor, em relação à atividade física e à epilepsia. Por exemplo, a atividade física pode beneficiar, por exemplo, as pessoas epilépticas, por exemplo, jovens epilépticos, e de que maneira? Esse é um tópico muito importante, né, no qual eu tenho pesquisado há mais de 20 anos, e você pode observar, antes de falar um pouco sobre epilepsia e atividade física, você pode observar que as campanhas para prevenção e as campanhas para o tratamento dessas doenças do sistema nervoso, doenças neurológicas, praticamente não incluem muito a epilepsia. A doença de Parkinson, a gente ouviu falar muito, né? A doença, o Alzheimer, né? o AVC, né? E isquêmico, e etc. Mas pouco se fala dos benefícios ou de campanhas para a epilepsia. E na realidade nós temos realizado estudos em humanos, em animais, durante esses
20 anos, e nós fomos pioneiros, principalmente com o primeiro estudo animal, né, na literatura, feito na Universidade Federal de São Paulo, nosso laboratório, e nós observamos resultados muito positivos. Sabe que o indivíduo que tem epilepsia... Só um minuto, você me pergunta, quanto mede o laboratório nosso da Unifesp de atividade física? Quanto? A medida em metros, quanto mede o laboratório? O meu laboratório? O seu laboratório. O meu laboratório não é muito grande, mas a gente faz bastante coisa. Então, eu perguntei de propósito, professor, porque para enaltecer, né, o trabalho nosso de pesquisadores e cientistas brasileiros, que independe do tamanho do laboratório, a gente pode fazer coisas maravilhosas. Né? Depende de muitas outras coisas. Com um laboratório pequeno você pode fazer muita coisa. Parabéns. Né? Então, o que acontece é que o indivíduo com epilepsia, ele sofre, por exemplo, um preconceito muito grande, né? Tem um estigma, né? Ele é excluído da sociedade, a integração social também, tudo isso é afetado para as pessoas com epilepsia, porque o indivíduo, quando tem epilepsia, ele tem medo de mostrar que ele tem uma crise ou apresentar crise frente aos colegas, entre outras pessoas. E a atividade física, você sabe que é o melhor meio, por exemplo, de integrar o indivíduo. É o melhor meio. Se nós tivermos aqui, eu colocar 5 pessoas numa sala que não se conhecem, e elas ficarem 1 hora nessa sala. Daqui uns 15 minutos, 20, um olha para a cara do outro e começa a conversar. Né? Ou talvez nem converse durante esse período. Eu pego meu celular, fico mexendo, você fica no seu. Agora eu pego essas 5 pessoas e coloco numa quadra. Eu garanto que em 5, 10 minutos no máximo todos estão conversando ou xingando o outro. Então, a atividade física, o esporte, é a melhor forma de integrar o indivíduo na sociedade. Então, a gente tenta observar o efeito do exercício físico nos estudos clínicos experimentais quanto à redução da frequência de crises. Mas existem esses fatores que eu acabei de falar para vocês, que é muito importante, que é a qualidade de vida desses indivíduos. Mas observando esses estudos, a gente observa que quando o indivíduo faz atividade física regular ou pratica uma atividade por um período mais curto ou mais longo, depende do tipo de protocolo de exercício, você tem uma redução da frequência de crises desses animais e em pacientes que são submetidos a esse programa de treinamento físico. Então nós temos resultados muito interessantes que nós estamos colocando na literatura, e a partir daí a Liga Internacional de Epilepsia, que é a ILAI, formou uma task force em 2012, e a partir daí nós temos trabalhado uma task force para epilepsia e esportes. E nós temos trabalhado para fazer campanhas para estimular o esporte em pessoas com epilepsia. E a partir daí nós tivemos um retorno muito grande. Colocamos, por exemplo, o Bolt com uma criança com epilepsia, com fotos, etc. E a partir deste momento, nós demoramos 4 anos e publicamos um trabalho mais ou menos um guia para os indivíduos com epilepsia. O que ele deve fazer, que tipo de esporte ele pode praticar, quando ele deve praticar, qual o tipo de epilepsia que provoca mais risco ou não para o indivíduo que faz atividade física. Então essa task force, essa força-tarefa, desenvolveu um trabalho que nós publicamos agora nessa revista mais importante da epilepsia, para dar essa informação principalmente para a comunidade que trabalha com isso, tanto médico quanto pacientes com epilepsia. Parabéns. Obrigado. E professor, quando um atleta amador sabe que está exagerando, quando um atleta amador, como ele percebe, por exemplo, pessoalmente, eu sei que eu exagero na minha carga, intensidade de exercício, quando no final do dia eu fico irritado. O que a literatura diz? Como um atleta amador pode reconhecer que ele está exagerando na atividade física? Tem uns fatores, por exemplo, que você tem uma avaliação, por exemplo, mais objetiva e uma avaliação mais subjetiva. As avaliações objetivas é você quantificar alguns parâmetros, que seria a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo, né, o neuromuscular, etc. E a subjetiva, que é o que a gente observa mais no dia a dia, que é o cansaço físico. Você sabe se o indivíduo está exagerando ou não, quando ele sente dor muscular, ou quando ele faz um treinamento exagerado, ele sente cansaço, ele dorme menos à noite. Então existem vários sinais que mostram que o indivíduo está exagerando na atividade física, né? E isso é muito importante, que a gente chama, quando o indivíduo
faz atividade física em excesso, não só o indivíduo que faz atividade por lazer, mas competitivo, que provoca uma diminuição do rendimento, que a gente chama de overtraining, né? Mais conhecido como overtraining. O senhor poderia dizer alguma coisa que te marcou na tua carreira, que definiu a tua carreira? Por que você escolheu essa profissão, professor? Olha, eu trabalho com educação física já há muito tempo, trabalhava, depois eu entrei na área de pesquisa, que eu sempre gostei, desde da época da minha graduação, sempre gostei de conhecer, né, de descobrir coisas, então você estava sempre fazendo perguntas, e nesse momento eu conheci o professor Esper Cavalheiro, que me deu uma grande oportunidade de começar a minha carreira na pós-graduação, e a partir daí eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, porque é tudo que eu gosto de fazer, né? Pesquisa, então é isso que me motivou. E você tem aquilo que mais você sente orgulho da sua profissão científica? Bem, eu acho que o importante é você fazer várias coisas que você tem um impacto lá na frente. Por exemplo, não adianta você fazer pesquisa, descobrir uma proteína ou fazer uma pesquisa experimental onde você descobre algum mecanismo. Acho que o mais importante é você ter essa noção do translacional. Então você faz pesquisas experimentais, pesquisas clínicas com seres humanos, e a partir daí você tem de divulgar essa informação. É essa a questão, você tem de divulgar. Não adianta você deixar essa informação para você ou só na literatura científica. Uma das coisas que mais me orgulha é que com todos esses dados, essas informações que nós conseguimos para mostrar o benefício da atividade física da epilepsia, todas essas informações são passadas para a população através de sites, através de blog, através dessa força-tarefa que a Liga Internacional de Epilepsia coloca, através da Liga Nacional de Epilepsia, que a gente tem mostrado para todo o Brasil e para toda a comunidade, não só científica, para a população, e a gente tem um retorno muito grande. É isso que me dá satisfação. Eu fazer um trabalho que não fica só para mim, é um trabalho que vai para a população. Legal, humano, né? Legal, Arida. Deixa uma mensagem, então, para os alunos, deixa uma mensagem para os esportistas, para os cientistas. Que hoje começa a Olimpíada, né? O Brasil vai jogar logo mais. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Olha, a mensagem que eu deixo para os alunos, quando a gente fala de alunos na área científica, que trabalham com pesquisa ou na área esportiva, é você trabalhar ou ter entusiasmo, né? Esse é o mais importante, e paixão. Esse é o importante. Por exemplo, quando eu faço pesquisa, se você não tem muito entusiasmo ou paixão, as suas ideias não aparecem. O cientista ou pesquisador depende de ideias. E com entusiasmo, com esses dois fatores, entusiasmo e paixão, você consegue não só desenvolver outras ideias, né, mas você consegue também superar todas as dificuldades que a gente tem para fazer ciência no Brasil. Né? E o que é importante, por exemplo, para o atleta ou para o indivíduo que está realizando esporte, por exemplo, de alto nível, é você, por exemplo, a mensagem é ter a vitória com emoção. Né? Imagina você ter uma medalha no peito, que você conseguiu ganhar a prova ou bater o recorde, e aquilo não significa muito para você, não tem emoção. Isso vai fazer com que você consiga mais e mais. Então, acho que é tudo isso, é a motivação que move, né, todos nós. Se me permitir, eu vou deixar, já que você falou em paixão, eu vou deixar uma mensagem minha agora para você com paixão, porque eu te conheço, né? Então, eu estava pensando o que eu podia falar para você, eu vou te dizer o seguinte. Da mesma forma que às vezes a gente pode comprar uma casa e não ter um lar, ou, professor, a gente pode comprar uma cama e não dormir bem, ou a gente pode comprar uma posição social e a reputação não pode ser boa. Por te conhecer, eu sei que em relação à ética e ao caráter, o melhor caminho é a gente não seguir a massa e a gente seguir a nossa consciência. Eu sei que você é um homem
que segue a sua consciência. Por isso eu te agradeço de novo pela tua presença aqui nesse programa. Um homem com tanta ética e tanto caráter. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, Beni. Obrigado. Mais informações e outras edições do programa você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!